boa noite para você que está aqui acompanhando com a gente a websérie, a maior websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Hoje, terça-feira, 6 de julho de 2021, para quem está acompanhando ao vivo nesse inverno do Brasil. E a gente começa a websérie mandando um super beijo para Lívia Miraglia, a professora Lívia Miraglia, da Universidade Federal de Minas Gerais, que hoje está sofrendo luto pela perda do seu pai. Lívia, estamos com você aqui, ó, o nosso grande beijo, muito obrigada pela tua parceria, e aproveitando também, mandando força e beijo para todo mundo que está passando por uma situação de luto. A gente sabe que a gente está vivendo tempos muito difíceis, e a gente manda aqui a nossa energia, a nossa websérie, é para a gente se encontrar, é para a gente dar esse calorzinho no coração de todo mundo que está junto do mesmo propósito, nessa luta contra o tráfico de pessoas. É o que a gente pode fazer para estar aqui junto, para que a gente não se sinta sozinho, ninguém larga a mão de ninguém. Então, esse é o nosso propósito. E o tema de hoje é um tema que eu nunca vi sendo debatido em nenhum lugar. Eu acho que a gente traz a gente abre uma linha de debate muito importante, mas muito necessário, que é a gente abordar o tema do tráfico de pessoas no aspecto do amor romântico. Como que essa ideia, esse ideal de amor romântico, ele tem sido utilizado como uma arma, como uma ferramenta de coerção. E muitas pessoas, a gente que trabalha com o tema do tráfico de pessoas, a gente fala muito, por exemplo, das situações de trabalho escravo, que a pessoa é aliciada por uma necessidade econômica, a pessoa está passando fome e é obrigada a aceitar qualquer proposta. Mas não são só essas as pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas. Muitas vezes a pessoa tem boa condição econômica, mas os aliciadores olham para outra vulnerabilidade, e acaba que o amor romântico nessa nossa sociedade é uma vulnerabilidade que pode acabar com o tráfico de pessoas. E para contextualizar o nosso debate, a gente vai passar uma reportagem da Rede Record, de uma série que foi feita, que a gente vai compartilhar o link aqui para vocês acompanharem a série como um todo, a série Aprisionadas, que contou algumas histórias de mulheres que passaram por essa situação relacionada ao amor romântico. A gente selecionou um trecho que é muito importante, porque vai contextualizar para a gente o nosso debate de hoje, para a nossa convidada. Só que a gente tem um problema, que o YouTube, ele pega pela inteligência artificial. A gente tem autorização da Rede Record para transmitir toda a nossa websérie, o nosso canal, tudo é sem fins lucrativos, a gente não tem lucro nenhum com essas transmissões, o nosso canal não é monetizado, mas ainda assim a gente corre o risco do YouTube identificar como plágio. Então, o que eu vou combinar com vocês? A gente vai torcer aqui para que dê tempo, são 3 minutos o vídeo, mas caso caia, respira, fica calma, vamos ficar todo mundo calmo, que em 1 minuto a gente volta e a gente começa o nosso debate, ok? Então, vamos torcer. E todo mundo presta atenção na reportagem, porque ela tá muito bem feita. Rafa, solta a reportagem de braços cruzados. Se cair, a gente volta. Vamos lá. Vamos então aqui para Guaraci, cidade do interior de São Paulo, para contar a história da Carolina. Ela aceitou revelar tudo o que passou, sem esconder a identidade. Foi num aplicativo para aperfeiçoar o inglês que ela conheceu o golpista. Yunis Garren é marroquino e vive em Casablanca, cidade mais populosa do país africano. Eles estão caçando mesmo na internet, eles ficam realmente atrás de perfis de internet, eles ficam atrás de aplicativos de relacionamento. E daí eles enredam a gente numa trama que faz a gente se abrir emocionalmente para isso, realmente. E nessa abertura emocional eles vão tirando coisas da gente. 8 meses depois do início do namoro, ele a convidou para morar no Marrocos. Apaixonada, ela aceitou. Mas todas as despesas da casa eram custeadas pela Carolina, psicóloga bem-sucedida que fazia atendimento online de pacientes no Brasil. Precisava de ajuda para procurar emprego, precisava de ajuda para se locomover, precisava de ajuda para poder ir ver um amigo que ia ajudar ele a conseguir o emprego, ele precisava de ajuda para dar dinheiro para a família, porque a família estava esperando a ajuda dele, e daí essa ajuda acabava saindo só de mim.
o homem tirou tudo o que podia dela. E quando eu me negava a dar o dinheiro, ele se comportava de uma maneira que me dava a entender que ele estava repensando a relação e se essa relação podia continuar. Fragilizada emocionalmente, ela ficou vulnerável. Com medo da psicóloga voltar ao Brasil e a fonte de dinheiro secar, a família de Yunis passou a pressioná-la para casar. Ela chegou a ficar noiva do golpista numa cerimônia tradicional marroquina. Eu entendo hoje que o que eu era para ele era a possibilidade de um passaporte para fora do país, de um visto para fora do país dele e uma folha de cheque. O limite foi quando a família do marroquino roubou joias e dinheiro dela. Cansada da vida de exploração, resolveu pôr fim ao relacionamento abusivo. Foi a pior experiência emocional que eu tive na minha vida. Até porque, nesse momento, eu percebi que eu estava apaixonada por uma pessoa que não existia. Tudo certo, deu para a gente ver os 3 minutinhos da reportagem para contextualizar o nosso debate e para a gente falar, vamos falar com quem passou por uma situação abusiva que a gente demonstrou na reportagem. Vamos falar com a Carolina. Muito boa noite, Carolina. Oi, boa noite, Grazi, tudo bem? Tudo bem, você? Primeiramente, quero te agradecer muito por estar aqui. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que não tem preço, de conscientização, porque acho que a gente pode ter agora muitas pessoas que estão numa situação semelhante a que você passou, com uma promessa, né, desse amor romântico, e de repente vai ver esse nosso vídeo e vai repensar e vai tomar os cuidados, né? A Carolina, ela não teve nenhuma situação de ameaça de morte, tanto é que por isso ela está aqui. Se tivesse, a gente não colocaria a pessoa aqui para falar. Ela é psicóloga, então acho que aqui a gente vai ter uma fala da Carol, tanto quanto mulher, e também como no seu viés psicológico, para falar desse nosso tópico hoje, que é o amor romântico, né? E como que você vê essa questão desse enredamento, que foi a palavra que você usou, utilizando esse amor romântico? A palavra é sua. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu acho que o amor romântico, ele vai trabalhar com ideais que a gente tem na nossa cabeça a respeito de como que aconteceria o amor perfeito, né, ou o relacionamento perfeito. E boa parte das pessoas que buscam relacionamento, que ainda não estão maduras para viver um relacionamento real, buscam esse relacionamento ideal, né? Dentro da psicologia, a gente pode entender também que isso faz parte de fases de amadurecimento de vida da pessoa, entende? Então, enquanto a gente está buscando esse amor ideal, que é o amor que fala para mim o que eu quero ouvir, que é o amor que entrega para mim os gestos que eu quero receber, que é o amor que vai me proporcionar as emoções que eu estou idealizando, eu deixo de me atentar para elementos que estão presentes na experiência, né, que me apontam para a realidade. Então, quando eu estou procurando esse amor ideal, eu começo a justificar a realidade, explicando que essa realidade, na verdade, não apaga isso que eu estou vendo de perfeito, né, mas tem uma boa explicação, então, para essa realidade, que eu posso continuar confiando nesse desejo que eu quero realizar através desse amor romântico, né, que é um amor ideal, não é nesse tom aqui que a gente está falando. Eu acho que ele perde um pouco do ponto de realidade mesmo, que é quando você começa a ver os defeitos da pessoa, quando você começa a ver as incoerências que você está passando, né, e ao invés de se relacionar com aquilo que você vê, porque a realidade pode ser muito dura, você começa a justificar aquilo que você vê, para você não abrir mão da experiência que você está querendo realizar, e essa experiência parte dessa ideação romântica que a gente tem, né? Eu costumo falar que romantismo é uma coisa, romantização
é outra coisa, né? O romantismo é quando a gente pode entregar flores, é quando a gente pode mandar uma mensagem romântica. A romantização é realmente quando a gente transforma o sapo em príncipe, sabe? Quer vestir uma roupa de príncipe no sapo de qualquer maneira, né? E a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes até por conta de maturidade de vida, de conseguir se perceber dentro de um processo ou de outro, porque são processos que realmente são fáceis de serem confundidos. E eu acho que uma coisa é importante a gente pontuar aqui é que não são só as mulheres que passam por essa situação de cair numa cilada por conta de um ideal de amor romântico. Homens também passam por isso. Mas a pressão da sociedade, que desde o conto de fada, que constrói esse ideal para as mulheres, acaba que a gente acaba sendo mais vulnerável, e você está aqui para mostrar que qualquer pessoa pode cair numa situação, eu posso cair, qualquer uma pode cair nessa situação. E a gente vai ter uma noite aqui de debates, a gente vai ter outros pontos de vista aqui da situação, mas só para começar, eu acho que seria interessante você contar quais os elementos de quando você conheceu essa pessoa, pelo aplicativo, né, de idiomas, e assim, como que você acha que foi esse enredamento dessa situação? Primeiro, ele percebeu que eu não estava disposta para um contato em termos de relacionamento, né, Grazi? E o primeiro movimento que ele faz é de aceitar o limite que eu estou dando, sabe? E trazer as coisas para o tom que eu quero. Ali já começa, hoje eu tenho essa clareza de que ali ele já começa a ganhar essa confiança minha, porque na primeira investida dele de me elogiar e coisas desse tipo, eu já pontuei, fui bem clara ali no aplicativo de que eu não estava interessada nesse tipo de conversa, que eu queria realmente treinar o meu inglês, né? E daí ele pediu desculpa e se afastou, mas continuou mantendo a conversa diária com o pretexto de que fosse trabalhado o nosso inglês dentro do cotidiano da gente, né? E daí nisso a gente foi criando um papo profundo, assim, contando coisas um da vida do outro, foi aonde eu fui abrindo espaço para que um vínculo mais forte fosse criado, até que se cria esse vínculo afetivo, né? Acho que é uma coisa que é importante falar, é que nesse começo não parece, de forma alguma, que se trata de uma investida desse tipo, tá bom? Pelo menos dentro da minha experiência não parecia. É o que eu costumava viver com outros inícios de relacionamento, tá? Foi quando realmente eu saio do Brasil que eu percebo o que está acontecendo, porque ficou muito fácil de ser mascarado tudo isso antes de eu ir lá ver a realidade que estava acontecendo, né? Então, como eu falei desse ideal meu, né, foi muito fácil ficar vivendo esse ideal antes de ir lá ver a realidade nua e crua mesmo, como estava acontecendo, até porque através de um aplicativo, protegido por uma tela de celular, é muito fácil você simular qualquer coisa, né? Então, existe essa entrega para o outro, que é muito perspicaz mesmo, do que o outro quer ouvir, o que o outro precisa para o outro se sentir seguro, e quais são os sinais que você está conseguindo realmente criar esse vínculo, né? E daí vem várias participações eu entendo que ele percebeu que eu tinha o pé atrás com a história, mas ele foi incluindo vários elementos durante o nosso contato que foram ganhando mesmo a minha confiança. Por exemplo, se ele estava andando em algum lugar da rua, lá no Marrocos, ele me fazia videochamada do nada, assim, porque ele queria, de repente, mostrar como que era o Marrocos, e daí ele fazia videochamada no meio da rua, para me incluir, então eu me senti incluída na vida dele. Ele me apresentou amigos no Facebook e me deixou conversar com amigos do Facebook. Depois, mais tarde, eu descobri que esses amigos fazem a mesma coisa que ele estava fazendo, que se relacionam com mulheres de outro país e que tentam ficar migrando para outro país através desses relacionamentos. Quando eu estou sendo apresentada a primeira vez, eu não tenho noção de que isso está acontecendo, né? Você é a mulher da minha vida, eu tenho certeza que você é o amor da minha vida, foi você que eu escolhi, e daí daqui a pouco ele arruma um contexto de estar do lado da mãe,
e abrir uma videochamada me mostrando a mãe, entende? Essa é minha mãe, essa é minha casa, essa é minha irmã, essa é minha família, e envolver todo mundo, né? Então, o que a gente tem do lado de cá, muitas vezes, é que se um cara está investindo desse jeito em você, está abrindo toda a família, está abrindo os amigos, está abrindo a rotina para você, esse cara é sério, né? Então, assim, nesses pingos, ele foi ganhando bastante espaço comigo, de fato, né? Até que eu abri, retribuí tudo que ele estava fazendo, né? Então, mostrei meus pais, fiz a caracterização dele para os meus pais, convenci meus pais de que era um sujeito bacana, de que era um cara bom, baseado até nos discursos que ele estava tendo, de que ele estava trabalhando, de que, enfim, né? E não estava, né? Então, assim, depois eu descobri que durante esse processo todo haviam mentiras, né? E só lá mesmo, quando eu tive contato com gente que já tinha trabalhado com ele, com gente que não ia muito com a cara dele, aí foi lá que eu fui tendo contato com a história inteira, né? Daqui, eu acho que é importante dizer isso. Eu já recebi, por conta da minha participação no canal Sobrevivendo na Turquia, alguns relatos de outras pessoas que era perceptível no relato delas que elas estavam passando pelo mesmo que eu, mas elas tinham a esperança da história delas serem diferentes. Entende? Então, assim, olha, a minha história começou como a sua, mas eu acho que... Mas no meu caso vai ser diferente. No meu caso vai ser diferente, né? E eu acho que... Pode falar. Não, e uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente, até da primeira vez que a gente conversou, e a gente vem conversando, eu acho a tua coragem de falar, e é muito importante, porque uma coisa sou eu, que nunca passei por uma situação assim, falar sobre o tema, outra coisa é quem viveu, a empatia que gera, e a quantidade de vidas que a gente pode salvar, tendo essa voz, assim, ela é muito importante, assim, muito, muito obrigada por isso, pelo que você tem feito de trazer esse alerta para as pessoas, né? É um prazer. Eu comentei com uma das entrevistas que eu dei que eu realmente foi o caminho de cura para mim compartilhar a minha história, porque daí eu não parei na dor, eu dei um significado diferente para o processo, entende? Então eu precisei fazer esse caminho de me mostrar, de me levar enquanto imagem de psicóloga para as pessoas também, porque para as pessoas perceberem como que muitas vezes a gente não tem chance nenhuma diante disso, principalmente porque a gente não é educado, tá, Grazi? Isso é muito importante também, eu acho que isso faz parte dessa romantização dos relacionamentos também, não do romantismo, então, né, separando um pouquinho aqui romantização de romantismo, a gente não é educado para saber que tem gente sacana, gente desonesta no mundo. A gente sabe disso de um lugar de muita distância, e a gente é educado para ser bonzinho, não para ficar alerta para ver se a outra pessoa, entende, merece ganhar a nossa confiança ou não, né? Acho que é uma educação que majoritariamente ensina, claro que tem as exceções, mas eu acho que boa parte, inclusive, dessas exceções partem de experiências práticas ruins que fizeram isso acontecer, né? Mas a gente tende a confiar até que se prove o contrário, né? Não desconfiar de uma pessoa que a gente não conhece, de uma cultura que a gente não conhece, principalmente nesse âmbito do relacionamento, a gente quer confiar, precisa de confiança para poder estabelecer uma relação. Então, a gente entrega tudo isso, né? Por que a gente entrega? Porque a gente quer receber tudo isso. É um investimento que eu estou dando e que deve me trazer um retorno, porque se estiver ok, vai me trazer um retorno. E ele foi fazendo esse investimento, à medida que eu retornava o investimento dele, ele me retornava também. Mas é importante saber que, através dessa tela, onde a pessoa está protegida, é muito fácil simular as coisas. Tanto que ele conseguiu sustentar essa história comigo à distância por meses, né? Mas presencialmente eu consegui entender a história muito mais rápido, né? Porque ele não conseguiu dissimular presencialmente, à distância dá. Perfeito. A gente vai dar uma rodada
com as nossas outras convidadas e a gente volta aqui para falar um pouco desse teu processo de resiliência, né? Quando você viu que estava numa situação abusiva e a força que você teve para chegar até aqui, que eu acho que é isso que importa. Então, a gente vai dar só uma rodada. Tem alguns comentários aqui antes da gente passar. A Sueli Madeira está falando, meu Deus, é muito difícil sair desse ciclo. A Cristiane Lopes, que é a gerente aqui também do nosso projeto Liberdade no Ar, está te dando parabéns pela tua tamanha generosidade. Muita gente aqui da própria rede comentando. E vamos agora contextualizar um pouco isso que a Carol falou num contexto mais geral. E para isso a gente convidou a professora Meire, que é da Universidade de Sevilha, Meire Correia. Muito boa noite, seja bem-vinda. Eu queria que você contextualizasse um pouco para o pessoal como que essa situação que a Carol passou, que foi uma situação abusiva, mas não chegou a uma derradeira, mas a gente conhece casos que as pessoas são assassinadas, né? Conta um pouco assim desse contexto para quem está nos assistindo. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos e todas. Obrigado à Asbrad pelo convite e ao Ministério Público do Trabalho também, a quem faço estendo meus agradecimentos. Em primeiro lugar, também quero agradecer a Carol pelo depoimento, por essa história de vida, porque a Carol mostra, a primeira coisa que a Carol mostra no depoimento dela é essa necessidade de visibilizar, de sensibilizar, também essa resiliência que a Grazi comentou, mas também uma coisa que a maioria das outras pessoas que são enganchadas, que são atraídas, que são aliciadas pelos traficantes de pessoas, não tem, e a Carol mostrou no depoimento e também na própria história de vida dela, que é a capacidade de agência, a capacidade de poder decidir, a capacidade de poder realizar um projeto migratório seguro, porque o tráfico sempre vai acontecer no contexto de mobilidade, de um lugar para outro, seja interno, no âmbito doméstico, ou seja, internacional, levando a outro país. Então, nesse sentido, a Carol mostra que ela realizou essa migração segura, e essa migração segura impacta diretamente no contexto de vulnerabilidade que a situa para ser explorada ou não ser explorada no contexto de tráfico. Então, você vai se distanciando da figura do perfil típico do tráfico de pessoas. Mas eu queria retomar primeiro, antes de chegar no conceito do tráfico de pessoas, a questão do amor romântico, que a Carol matizou muito bem, explicou, diferenciando com a romantização, que a maneira como construímos o amor romântico tem que ver com essa maneira como nos organizamos social, econômico e politicamente. O romântico é político e, portanto, é construído a partir da ideologia daquele momento. Daí que a Carol comentou como a relação ideal a que projetamos, a que gostaríamos de ter, não? Então, atualmente, o capitalismo, o sistema que a gente vive e o patriarcado fundamentam e sustentam e promovem essas relações de amor romântico. E assim a gente entende que você ama de maneira diferente, em diferentes momentos e em diferentes culturas. Nesse sentido, é importante lembrar que esse conceito de amor romântico e todos os mitos que derivam dele não só é alheio à socialização do gênero, daí que a Grazi comentou a questão, olha, a maioria das pessoas que são aliciadas, que são enganchadas, que são atraídas nas redes de trata, sobretudo trata com fins de exploração sexual, são mulheres, mas devido a essa socialização do gênero e essa relação da sociedade patriarcal que vivimos, e aí esse que é impulsado e sustentado pela construção social desse tipo de amor que foi forjado a partir de uma concepção patriarcal baseado nessas desigualdades de gênero, na discriminação contra as mulheres e a submissão à heterossexualidade ou à heteronormatividade como única forma de relação afetiva sexual. Agora bem, como a Carol matizou no depoimento dela, o amor romântico é parte dessa necessidade humana, está presente em toda a nossa sociedade, desde poemas, música, livros, telenovela, filmes, mas nas mãos erradas é uma poderosa arma de exploração. No caso da Carol, ela mostrou uma capacidade ou um poder sobre ela mesma, um poder de decisão sobre ela mesma, sobre os seus atos, que coloca ela num contexto alheio
ao que está uma vítima da exploração sexual, por exemplo, exploração laboral ou exploração doméstica, nesse contexto. Porém, no contexto do tráfico, dessa mobilidade de um lugar para outro, raramente, na atualidade, o tráfico se dá através de rapto, engano ou sequestro, se dá através dessas diferentes dinâmicas que a Carol colocou no depoimento dela, das redes sociais que estão dinamizadas e com aplicativos, com serviços de inteligência artificial e de dados, de Big Data, a serviço dessas redes de captação e aliciamento para atrair essas pessoas. Então, nesse contexto, ocorre o que foi dito e exposto no primeiro momento. A gente tem 6 passos para levar dessa captação do amor romântico até a fase do tráfico de pessoas, no contexto diferente do contexto apresentado pela Carol, que é o contexto de que uma pessoa é aliciada, captada através dessas redes e vai terminar na rede de tráfico, uma situação que, volto a matizar, diferente da situação exposta desde essa capacidade de agência da Carol, né? Então, o primeiro contexto é a busca da vítima ideal. Através das redes sociais, tem uma pesquisa, uma investigação intensa do perfil, de saber se a pessoa se encontra bem, do entorno social ou emocional, e nesse sentido, entornos sociais ou emocionalmente desestruturados atuam como contexto de vulnerabilidade para enganchar essas vítimas ou atrair essas vítimas, né? Aí o segundo passo, primeiro eu busco a vítima ideal, estou nas redes, busco a vítima ideal. O segundo passo, vou ganhar confiança, que foram elementos que a Carol mostrou no depoimento dela. Primeiro se ganha lá confiança. Então os traficantes conhecem as suas vítimas e usam o que aprendem para fazer parecer a combinação perfeita, a resposta dos seus sonhos, a pessoa ideal, a pessoa com quem pode contar. Eles ouvem, oferecem apoio e aguardam o seu momento de atuar. Passando a terceira etapa nessa fase de aliciamento para o tráfico de pessoas, atende às necessidades. Uma vez que os traficantes sabem que as vítimas querem ou precisam, eles dão o que as vítimas precisam, ou pelo menos balançam na frente deles, deixando provar como é ser amado, seguro e cuidado. Ou seja, supre todas as carências financeiras, emocionais, sociais daquela vítima. A partir desse terceiro passo, já é um passo mais complicado, que é o isolamento. À medida que o relacionamento cresce, que já tem essa confiança, o traficante lentamente separa a vítima dos amigos e dos entes queridos, fortalecendo esse sentimento de dependência da vítima com essa figura traficante. Aí a partir desse isolamento, já passamos à quinta etapa, que é a etapa da exploração. Isso pode ocorrer lentamente, como a vítima fazer, por exemplo, no tráfico sexual. Coloca a vítima para fazer um programa sexual, um serviço sexual, e só desta vez, para me ajudar, eu preciso, e até que se normaliza esse comportamento e intensifica padrões, não só de abuso, como também de violência, que a vítima perde essa decisão própria, perde sua capacidade de agência, está anulada. E o sexto ponto desse amor romântico até o tráfico de pessoas é que se mantém o controle. Primeiro, busco a vítima ideal, ganho a confiança, atendo suas necessidades, isolo, levo à exploração e logo mantenho o controle sobre essas vítimas. Esse controle, junto com as ameaças, o controle econômico, os traficantes usam recompensas e punições, o medo e a violência, junto com a bondade e o carinho, para criar esses laços traumáticos, ou que muitas vezes a gente chama, que a Dalila, que é uma experta nesse caso, poderá comentar, a síndrome de Estocolmo no processo de violência de gênero, né? Então isso dificulta que a vítima saia desse contexto de captação na fase do tráfico de pessoas. E nesse sentido eu volto a insistir que, junto com, que segundo o relatório do ano passado, de 2020, da UNODC, da ONU, o relatório mundial contra o tráfico de pessoas, e o relatório também do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, colocou de manifesto, ou evidenciou, que essa forma de captação através do Lover Boy está sendo mais barata e mais eficaz,
já que a maioria das vítimas de tráfico de pessoas são captadas através de redes familiares ou amorosas. Então, aí esse contexto do lover boy, que a gente vê em ao menos 53 filmes e 10 séries na atualidade, como a Sky Rojo, que a gente tem. Mas não acredita que pode acontecer com a gente, como a Carol falou, né? Muito obrigada, professora Meire. A gente tem alguns comentários aqui, a doutora Cristiane Lopes está falando, importantíssimo episódio de hoje, a socialização de gênero no Brasil é desrespeitosa, isso faz com que algumas mulheres tendem a buscar outras culturas, o respeito que falta aqui. Muita gente parabenizando a sua contextualização, muita gente da rede, muita gente falando aqui, a Vanessa fala, a criação de mulheres em uma sociedade machista e patriarcal nos deixa mais vulneráveis a essa ideação do amor romântico. Acho que você conseguiu, assim, em pouco tempo, fazer bem esse amarrado para entender que existe uma ciência por trás dessas situações, né? Que muitas vezes, até quando a pessoa cai nessa cilada, né, desse amor romântico, acha que é uma coisa pessoal, mas não, existe toda uma estratégia de cooptação, como a professora explicou. E a gente volta aqui na próxima rodada para você falar um pouco mais trazer um pouco mais dessa nossa balização conceitual, e vamos agora também para a parte prática, vamos chamar a nossa querida, adorada, amada Dalira Figueiredo. Oi, boa noite, pessoal. Nosso ícone do enfrentamento ao tráfico de pessoas, muito bom estar com você aqui, Dalila. Eu estou encantada, não só porque já acompanhei a reportagem da Carol, mas pela resiliência e também por ela ter se transformado numa ativista, em alguém capaz de mostrar que um aplicativo, que a utilização das redes sociais realmente traz um perigo para a pessoa. E, nesse ponto de vista, o que eu achei mais interessante foi o movimento dessa pessoa que aliciou a Carol, e de retroceder alguns passos até o momento que ele estabelece algo muito importante com a vítima, que estabeleceu uma relação de confiança. É esse o ponto que o ponto que o aliciador consegue captar a vítima. Eu olhando o caso da Carol, lembrei de um caso que eu atendi na Asbrad, de um país africano que ela assistia um casamento com toda a pompa e circunstância, que era o que ele prometia, e foram longos assim meses de namoro, em que várias vezes ela teve que utilizar o cartão de crédito para comprar passagens para aquele país, para organizar esse grande casamento que seria naquele país de origem dessa pessoa. Foi uma situação assim chocante, a gente colocou na Polícia Federal, foi um amor assim, essa pessoa não se conformava de não ter realizado esse casamento. Então, é muito importante colocar situações concretas para que as pessoas que estão nos assistindo, que serão capazes de divulgar, disseminar informações, mostrar o quanto é cruel para alguém esse tipo de aliciamento, né? E são muitos e muitos os casos. E quando a professora Meire traz com tanta competência a trajetória, o protocolo, eu diria, da vítima ideal no tráfico de pessoas, que ela mostra o passo a passo para que a pessoa chegue nesse ponto, é muito interessante. Agora, a situação do atendimento direto, o atendimento a uma possível vítima de tráfico, requer várias situações. Em primeiro lugar, é necessário que você observe que no campo da violência doméstica, que é o que acontece na Asbrad, a equipe está preparada para identificar possíveis situações de tráfico de pessoas que vêm junto com a violência doméstica. Ela vem numa questão de guarda, tendo sido resgatada de uma confecção clandestina, trazendo uma história verdadeira. Ela tinha uma paixão por uma pessoa,
em um país fronteiriço e foi convidada para vir para o Brasil para trabalhar numa confecção clandestina, onde poderia ganhar muito dinheiro e mandar para os seus familiares. Chegando aqui na confecção, ela ficou trabalhando 16 horas por dia, tá? E, além disso, além de ser explorada por esse namorado, por esse amor, por essa paixão, ela ainda sofria abuso sexual e ainda espancamento quando não produzia no mínimo 2.000 peças por dia. Esse é um caso assim bastante emblemático para nós que estamos na trincheira do atendimento, mas também é muito importante compreender o quanto os adolescentes estão vulneráveis nas redes sociais. Por quê? Nós chegamos a atender casos de adolescentes que vieram para o Brasil em ônibus clandestinos com os seus namorados muito mais velhos e acabaram caindo em confecções clandestinas. E eu quero, nessa oportunidade, agradecer muito a Defensoria Pública da União, que faz um trabalho brilhante num contexto como esse, de grave violação de direitos. Essa adolescente, além de trabalhar muitas horas na confecção, ainda ela sofreu estupro nesse local, tá? Que para ela seria a realização do sonho de poder vir para um lugar, poder ter um salário digno, poder enviar dinheiro para os seus familiares, enfim, ter uma mudança de vida, que são situações completamente diferentes daquela que foi abordada inicialmente. Mas nós estamos falando de violação dos direitos da pessoa humana. Então, capacitar a equipe para que ela possa identificar uma possível vítima de tráfico que vai com uma situação de um conflito de guarda, e você observa que ela ficou alguns anos fora do Brasil, e você, através do atendimento humanizado, através da escuta qualificada, você consegue que essa pessoa, aos poucos, vá revelando tudo aquilo que ela passou na vida dela. Toda aquela situação de vulnerabilidade que ela viveu, por exemplo, em Madrid, trabalhando num piso, longas horas, a vergonha de voltar para o Brasil, ou mesmo mulheres em região de fronteira que chegaram no Brasil adolescentes, acabaram tendo filhos com homens muito mais velhos, tá? E aí a gente pode contar com a rede de atenção, nesse caso com os conselhos tutelares, com o serviço social do Hospital da Criança, dos hospitais referências, para que a gente possa dar o atendimento da forma adequada, diante de uma rede de proteção que precisa ser respeitada, porque o atendimento ao tráfico de pessoas é muito importante que se respeite a rede de atenção para essas pessoas, porque nós não podemos achar que uma entidade não governamental tenha a competência e a capacidade de realizar todas as ações necessárias para que aquela pessoa tenha os seus direitos garantidos, inclusive no que tange a reparação de danos. Então, a Casa Abrigo Reflorescer, ela vem de uma parceria com a Subsecretaria da Mulher, que está na árvore da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de Guarulhos. E, de cara, assim, desde 2019, quando nós começamos a atender mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente de países fronteiriços, nós encontramos em cada uma delas uma história de trabalho escravo, seja doméstico, ou seja na costura, ou outras formas de escravidão. Inicialmente, Perfeito. eu acho que essa é uma parte importante de ser colocada. Acho que você traz um complemento desse apoio da rede e mostrando todos os riscos e que a gente tem que trabalhar em rede, né? E só
aqui para você saber, a gente está com muitas pessoas ilustres aqui, muita gente importante da nossa rede. Se eu esquecer alguém, desculpa, a gente está com a Renata Braz, que é a coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Ministério da Justiça. A gente está com a irmã Rosita Milese, aqui, grande guerreira aqui com a gente. A gente está com o Nonato, que teve ontem no episódio falando sobre os crimes transnacionais, a cooperação internacional, aqui com a gente também. Muito obrigado pela presença. O pessoal da rede Um Grito pela Vida, as coordenadoras dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Jeane, Lívia, eu vi também outras coordenadoras aqui também com a gente, Projeto Ação Integrada, o pessoal do Mundo Plural, da Asbrad está aqui com a gente. Então, assim, a gente está aqui com uma grande rede de solidariedade, a Soledad, que participou com a gente da websérie no ano passado, e agradecer também, a gente não trabalha sozinho, a gente tem aqui a nossa equipe, a doutora Cristiane Valqueira, a doutora Andréa Gondim, o Sadi, que está aqui, é o nosso voluntário, junto com a Adassa, ajudando a gente a disseminar as dúvidas com relação aos certificados, e aí, passando o recado para os certificados, a gente tem o QR Code, que está aqui no nosso que fica o tempo todo na nossa tela. Quem quiser colocar o certificado, a gente tem o link que a gente fica passando aqui para quem quiser, e a gente só vai mandar por e-mail para quem não conseguiu o certificado do primeiro e do segundo episódio, que foram os que deram problema. Esse daí a gente vai mandar por e-mail. A partir de hoje, de ontem já estava tudo certinho, quem acompanhou o episódio 3 conseguiu os certificados, e a partir de hoje a gente não vai mais ficar mandando dos episódios passados, porque a gente tem que prestigiar quem está aqui com a gente ao vivo, e a gente também não tem recurso humano para ficar mandando esse link por e-mail. Então, hoje a gente ainda manda de quem não conseguiu do episódio 1 e 2, e a partir daqui a gente segue quem for conseguindo o certificado ao vivo, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso debate, trazendo a Carol de volta. E aí, Carol, o que está achando desse mundo do ETP? Não sei se você está conseguindo acompanhar aqui do lado os comentários do chat. A gente tem assim um público que a gente tem algumas pessoas que são muito jovens, que são pesquisadores, que estão acompanhando a websérie, mas a maioria das pessoas que estão conosco são pessoas que de fato trabalham no atendimento de vítimas de tráfico de pessoas, como a Dalila falou, pessoas que passaram, tem pessoas que perdem a vida, tem pessoas que desaparecem, tem pessoas que passam por situação terrível de violência sexual, enfim, e a gente tem uma rede no Brasil que é de pessoas assim muito aguerridas, porque esse é um tema que ele envolve muito o emocional, e essas pessoas estão aqui com a gente essa hora, acompanhando. A gente está com mais de 100 pessoas acompanhando a gente sabe que esse número que aparece no YouTube, ele não é o real, porque só aparece quem está logado, e depois, assim, vai para 300, 400 pessoas que assistem sem estar logado. Então, assim, bem-vinda à nossa rede, né? E agora, nessa segunda rodada, eu acho que seria muito legal para o público se você falasse um pouco, assim, do processo de resiliência, que eu acho que é o que isso importa, né? A gente não precisa ficar martelando o que passou. Como que foi esse teu processo, assim, de quando você viu que estava numa situação abusiva e de conseguir força para se reconstruir, e como você falou, de fazer da sua fala a sua luta e o seu processo de cura, né? Uhum. Eu acho que vale a pena falar. Eu estou achando super importante esse tema para a gente, porque todos os debates que eu vi até agora realmente foi muito sobre o que está acontecendo, né? E pouco se fala sobre o que leva a pessoa a entrar nisso. E o que leva qualquer pessoa a entrar nisso é essa abertura emocional, né? Então, a gente precisa estar atento a esse processo e se perceber dentro dessa vulnerabilidade emocional, né? Como eu dei o exemplo de uma pessoa que veio com a expectativa, a esperança de que a história dela fosse diferente. Então, a gente traz alguns dados. Hoje, vocês têm muito mais insumo para conseguir passar por essa história do que uma pessoa que estava passando por essa história, como eu, há 2 anos e meio atrás, porque não era tão divulgado isso, né?
Eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar dessa história, hoje a gente tem muito disso. Mas se conseguir se perceber vulnerável nos processos emocionais, eu acho que é muito importante, né? O primeiro passo para mim foi admitir que tinha alguma coisa errada. E a gente não quer admitir que tem alguma coisa errada, porque admitir que tem alguma coisa errada é abrir mão do sonho, tá? E aí a gente compra com muita força esse sonho e a gente faz muito investimento nesse sonho. A gente investe tempo nesse sonho, a gente investe energia emocional nesse sonho, a gente investe fantasias, sonhos, e a gente investe dinheiro nesse sonho. Como tudo aquilo que a gente quer quando a gente investe, né? Se eu faço investimento numa aplicação financeira, eu insisto naquele investimento até que aquilo me dê retorno, sabe? Então, todo esse investimento que a gente faz do ponto de vista emocional faz a gente não abrir mão da coisa, né? Então, que é uma questão que foi trazida aqui sobre as vítimas que passam por contextos mais severos do que o que eu passei, né? Então, assim, a gente precisa se perceber dentro do prejuízo e entender qual que é o melhor momento de sair assumindo esse prejuízo. Isso foi uma coisa que eu consegui fazer lá. Eu falei, bom, eu tomei um prejuízo, eu vou deixar esse prejuízo aumentar ou eu vou cessar esse prejuízo aqui, né? Ter me visto falha, me autorizar a me ver falha, me autorizar a me ver num processo onde eu fui enganada, para mim não foi fácil, porque eu não gosto da posição onde eu fico mais frágil, onde eu me sinto vítima de uma história, né? Então, para mim, admitir que eu cometi uma falha nesse sentido foi bem difícil. Então, esse enfrentamento da realidade, falar, é isso que está acontecendo, é o primeiro passo para você conseguir realmente um processo de mudança, né? E daí, depois disso, eu consegui fazer, então, acionar os recursos que eu tinha para acionar, para eu poder me refazer, né? Quando vim para o Brasil, voltei para o Brasil, e eu decidi que eu ia contar essa história realmente para que essa história não parasse em mim, que eu pudesse dar um significado diferente, fazesse a minha experiência valer a pena, né? E eu acho que a nossa vida, ela vale muito a pena com aquilo que a gente entrega para o mundo, mais do que com o que a gente recebe do mundo. Então, eu quis entregar essa história para o mundo exatamente para que eu pudesse me reconstruir e ter esse lugar de fala onde eu me aproprio, então, dessa história e eu ganho com essa história, já que eu só perdi com essa história até aquele momento, né? A partir do momento que eu consigo contar essa história, eu passo a ganhar com ela. Então, eu começo realmente o meu processo de resiliência daí, né? Se a gente estiver falando desse processo de reconstrução, tá? Tem muito trabalho, né? Fui entender tudo que acontecia, fui perceber que isso não estava acontecendo só comigo, fui me autoconhecer dentro do processo, fiz muita terapia para poder entender quais eram os elementos que estavam ali favorecendo esse ponto de fragilidade meu, fui entender o que é da fala do outro que faz a gente também cair, né, muito fácil dentro da história, fui perceber as resistências que a gente tem, que fazem a gente insistir na história, porque tem uma coisa que acontece, Graziela, que existem sinais que são passados que são muito sutis, tá, durante a história, assim, por exemplo, esse sinal de você receber um relato, pode acontecer também, um sinal externo, né, de você receber um relato de uma pessoa que passou por isso com esse contexto cultural, e eu tô passando por isso, será que comigo vai ser diferente? Entende? O que será que eu posso, ao invés de pegar assim, me apegar à esperança de que comigo seja diferente, como que eu posso verificar se a minha história está indo pelo mesmo caminho ou não? Né? Então, assim, ao invés de me apegar ao ideal, o que eu posso ter de garantias, exatamente para eu garantir um pouco mais a minha autonomia, né? Para que eu, então, veja se essa história minha está indo pelo mesmo caminho ou não. Uma métrica importantíssima dentro da minha experiência, que foi com um país de uma religião específica, né? São todos muçulmanos. Dentro da cultura deles é muito forte o não relacionar-se com pessoas que não são
muçulmanas. E isso eu descobri lá, só indo lá. Porque dentro do discurso dele era possível, porque dentro do discurso dele, o país dele já estava muito influenciado pela França e isso não era mais importante. E lá eu vi que era, entende? Então, falando especificamente de um homem marroquino, né, muçulmano, se ele está procurando uma pessoa que não é muçulmana para casar, eu acho que isso já começa a ser ponto de dúvida, entendeu? E a gente é criado para esse amor romantizado, né? Eles não são criados para o amor romantizado, eles são criados para outro tipo de experiência amorosa. Para outro Carol, tipo eu vou completar a tua fala aqui lendo 2 comentários. A Cineide, ela fala que cada pessoa que desperte a partir do seu depoimento abrirá os olhos antes de cair numa cilada. Ela está agradecendo que você está abrindo os olhos das pessoas. E a Rosita Milese, que é uma grande ativista dos direitos, especialmente de imigrantes e refugiados, muito, muito respeitada em todo o Brasil, ela está aqui com a gente, ela está te perguntando se você considera que a pessoa consegue superar o trauma por si ou o apoio psicológico é essencial? Ela vai precisar do apoio psicológico essencialmente. Não tem como a gente passar por uma experiência dessa e não e superar essa experiência, eu acredito, sem uma visão externa e sem o apoio de um profissional e de um espaço seguro para você reorganizar toda essa trajetória dentro da sua mente e conseguir dar outros significados para isso, tá? Eu tinha muito insumo enquanto psicóloga para fazer isso, contudo, eu tenho esse insumo para aplicar a psicologia em outra pessoa, não para me auto-aplicar a psicologia, né? Então, foi fundamental no meu processo tá dentro do trabalho terapêutico, que eu acredito, eu já atendi pessoas que passaram por isso também, e eu não vejo, honestamente, outro caminho para a pessoa a não ser o apoio psicológico, realmente um trabalho muito bem embasado nisso. Um trabalho que vai dar a possibilidade dela ter acesso a histórias, então, do ponto de vista técnico, que nem a gente está trazendo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, e daí sobre ela, quais são as questões dela que ela tem que fortalecer, que ela tem que conhecer, para não cair em outro relacionamento abusivo, porque aqui a gente está falando de uma experiência que vai gerar, né, um crime, mas existem outros relacionamentos que, se a pessoa não olhar para esses pontos, essas fendas dela, ela pode cair, ainda que não caia num crime, outros relacionamentos que não são considerados crimes. E você sabe que a gente que trabalha, a gente está aqui também, mandar um beijão para a Renata Batista, que é a nossa psicóloga do nosso Centro de Apoio ao Migrante, Mundo Plural, e a gente tem muito costume de trabalhar com essas pessoas que passaram, a gente chama desses sobreviventes, né? Não só de tráfico de pessoas, quanto outras situações de violência doméstica, e é muito comum a pessoa que passou pela situação, logo em seguida ela reencontra uma situação muito similar e ela cai de novo numa situação. Às vezes as pessoas da rede não entendem isso, que às vezes uma pessoa, ela foi vítima mais de uma vez da mesma situação, e as pessoas falam, não é possível, ela está inventando essa história, e isso faz parte do processo psicológico, e você que é psicóloga e as psicólogas que estão aqui, digam se concordam comigo, porque o que eu vejo nos atendimentos é que é como se a pessoa ela quisesse consertar o passado, então ela traz de volta uma mesma situação no presente para falar, agora eu vou fazer diferente, e aí ela cai no mesmo buraco, e ela passa por essa situação até que com o processo psicológico ela aprende que ela não precisa cair no mesmo buraco, é só andar por uma outra rua. Eu gostaria de trazer uma perspectiva aqui da psicologia, que é inevitável ela cair no mesmo buraco, tá? Eu passei por esse processo. Em vários homens que eu conheci depois, eu vi traços desse cara, entende? Porque a nossa mente, ela quer fazer esse movimento de reorganização. É impossível você evitar esse movimento de reorganização, isso é mais forte que você. Entende? Isso vem de uma estrutura da constituição da mente humana que é muito mais profunda, muito mais primitiva e muito mais forte do que esse consciente que a gente usa para se comunicar.
entende? Então, sem um apoio psicológico, você não vai se ver fazendo isso de novo, e você vai estar lá dentro, só vai se perceber quando você estiver passando por outro prejuízo emocional, entende? Quando a gente critica, por exemplo, a história dos nossos pais, a gente tenta recontar na nossa história a história dos nossos pais. E se a gente critica algum processo nosso, a gente não aceita que passou por algum processo, a gente vai tentar recontar esse processo, entende? Então, por isso que é inevitável que você atraia outras situações análogas àquela que você passou anteriormente, sabe? Isso faz parte do movimento da mente humana, tá? Do psiquismo humano, trazer isso de novo. E o bom de falar isso, e aí aqui eu acho que a gente pode até extrapolar para quem passou por uma situação de abuso, exploração, ou só para quem quebrou a cara mesmo em amor romântico, que somos todos nós, né? De quando você fala isso, da gente se sentir humano, né? Porque a gente fica só a gente não consegue ter essa resiliência fácil, só a gente é trouxa e repete o mesmo padrão, e a gente fica se sentindo sozinho. Então, uma das coisas boas de falar é falar, não, isso é humano, e não tá sozinho nesse processo, né? Faz parte do funcionamento da mente, faz parte do funcionamento do jogo emocional humano. Se tiver tudo certo com você, na verdade, é isso que você vai fazer. Entendeu? Se tiver tudo funcionando do jeito que tem que funcionar, não estando no acompanhamento psicológico, não estando se conscientizando desses aspectos que são vulneráveis em você, para você conseguir ter domínio sobre isso, o que vai acontecer é que você vai cair de novo na história. E se conscientizando, eu não vou cair, vai, até você aprender de fato tudo isso. Só que você vai ter a possibilidade de ver e não entrar, entendeu? Você vai conseguir, antes de se envolver, perceber o elemento. E falar, tá, tem isso aqui, não. E eu vou conseguir dar esse não, e eu vou conseguir entender o porquê que eu ainda estou trazendo isso, até que tudo isso fica reorganizado dentro da pessoa de uma maneira íntegra, verdadeira. Não é um movimento que ela diz não, se forçando a sair da situação, ela passa a não mais ser atraente para esse tipo de perfil, entende? E passa a não mais, de uma forma legítima, se atrair por esse tipo de perfil. Aqui está o processo de cura. E aqui teve uma pergunta também da Vanessa, se tem psicólogos, uma rede especializada no atendimento de vítimas de tráfico nessas circunstâncias. Então, não tem, mas é um sonho nosso da Asbrad, agora a gente está com a Carolina, a gente está aqui com a Renata, e é um sonho antigo da Asbrad que a gente conseguisse juntar grupos de psicólogos para que a gente pudesse realmente fazer esse atendimento, e agora que a gente pode, que o Conselho liberou para fazer teleatendimento, acho que até facilita a realização desse sonho, da gente se unir, e quando a gente tiver uma vítima, imagina que legal se a gente consegue fazer isso da própria Carolina, da Renata, da gente ter esse atendimento multidisciplinar e por alguém que passou pela situação. Isso é um sonho muito antigo que eu acho que a gente tem muito projeto aí para desenvolver. Carol, obrigada. A gente ainda volta para dar um super tchau, mas vamos ouvir mais um pouquinho da Meire e da Dalila, que eu tenho certeza que elas têm muito a acrescentar à sua fala. Meire, está aqui? Estou sim, ainda que seja 1h aqui para mim. Aqui e um sim, calor confortável aí, 40 graus. Aqui com o leque, porque senão... E agora, já encerrando, o que você deixaria de mensagem aqui, tanto para quem está começando a pesquisar, para quem está nesse mundo do tráfico, ou para quem, que foi a nossa chamada, né? Você conhece alguém que está numa situação, então traz aqui para ver essa live, porque ela pode ser bastante esclarecedora. O que você falaria para o nosso público aqui, como as tuas últimas palavras? Eu falaria que, primeiro, eu voltaria na definição do tráfico de pessoas, que a gente sempre dá por sentado que todo mundo conhece, mas a gente tem que partir da ideia de que quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente fala de um problema social
de uma violação massiva de direitos humanos, de um processo complexo e que ocorre mediante sempre a consecução de 3 elementos constitutivos, exceto no caso de crianças, né? Então, nesse sentido, a minha mensagem é ter em mente que a expressão do tráfico de pessoas, dentro dessa complexidade, dessa amplitude que tem e das problemáticas que geram, sempre ocorre num contexto de mobilidade humana, em que uma pessoa se desloca do seu local de origem, do seu entorno social seguro, para um outro local em que normalmente não vai ter essa segurança do seu entorno familiar. E esse âmbito, como eu falei anteriormente, pode ser interno ou internacional. E, a partir dessa ação de mobilidade humana, os traficantes ou delinquentes sempre recorrem à ameaça, o uso da força, outras formas de coação, para manter a pessoa, ou abusando desse contexto de vulnerabilidade, que no caso apresentado para a Carol, ela partia dessa capacidade de agência, partia dessa segurança financeira, que a maioria das vítimas de tráfico, ou o perfil ideal das mulheres de tráfico, ou dos homens, ou dos coletivos, ou de todo o coletivo LGBTIQ+, que a gente sabe que está bastante inserido nesse contexto das populações originárias ou indígenas, estão nesse contexto de vulnerabilidade social, que a finalidade do tráfico sempre vai ser a exploração. Então, a gente sempre, muitas vezes, relaciona o tráfico com a exploração sexual, mas tem que lembrar que ocorre a exploração laboral, práticas análogas à escravidão, adoção ilegal, tráfico de órgãos e outras práticas, como se está configurando internacionalmente, até no caso da maternidade subrogada, ou maternidade de aluguel, né? Então, nesse sentido, eu chamo a atenção para a particularidade brasileira. No caso do tráfico de pessoas, a gente viu que é uma ação, um meio, um fim, uma ação que ocorre no contexto de mobilidade humana, que recorre a meios fraudulentos, coercitivos ou abuso do contexto de vulnerabilidade para explorar. Agora bem, a nossa legislação brasileira está falhando na nossa última reforma legislativa, porque coloca que a questão do consentimento é irrelevante. E este consentimento foi internacionalmente definido, desde o referente internacional da matéria, porque traz essa particularidade do contexto da vulnerabilidade que tem que ser levado em consideração para que uma pessoa pode ser, como no caso dos lover boys, ou desse aliciamento através desse amor romântico, que é o tema de hoje, esse contexto de vulnerabilidade, a pessoa dá um consentimento inicial, mas esse consentimento inicial não significa que autoriza essa exploração final, que se permite que se recorra a meios violentos ou abusivos para com esta pessoa. Daí a proteção dos direitos humanos. Então, nesse contexto que é o enfoque que tem que se dar nesse contexto do tráfico de pessoas. E aí eu retomo para não deixar... para relacionar com o que a gente estava falando, que a sedução e o amor romântico é a modalidade muito comum, é a mais comum na atualidade, na captação de vítimas de tráfico. Daí que essa necessidade de estar vigilante com as redes sociais, nesse contexto, porque é uma arma, as novas tecnologias nesse contexto, como a própria ONU vem chamando a atenção nos diferentes relatórios, como do ano passado, a importância de vigilar esses mecanismos das redes sociais como um elemento de captação muito comum, já que nesse contexto, quando diferente do exemplo da Carol, esse contexto, a vítima se encontra num estado de indefesa total, ela está controlada. Se ganhou a confiança e ela está controlada, ela não tem essa possibilidade de um retorno seguro para o seu país de origem ou para o seu local ou seu entorno sociocultural de origem. Então, esse efeito, sob esse efeito do amor romântico, é submetida a uma constante violência de todo tipo, física, emocional, sexual, econômica, e por outra parte, o traficante consegue isolar e cortar todas as redes de apoio. De aí que essa sedução, esse amor romântico, é parte de uma captação muito delicada, porque tem sido um dos elementos para retirar o consentimento inicial da vítima. Então, ela consente em
viajar, ela consente em empreender a viagem, mas ela não consente. O consentimento tem que passar por todas as etapas, na ação, no meio e no fim. Não só o consentimento inicialmente dado. Ele tem que permanecer para que seja relevante, ou se considere a autonomia, a liberdade ou a capacidade de agência da pessoa decidir, esse elemento do consentimento tem que estar presente do início ao fim do ato. Então, para mim, a fala da Carol é extremamente importante, porque ao ressignificar esse lugar que ela fala, o lugar desde uma possível vulnerabilidade emocional, ela traz essa questão do consentimento no tráfico de pessoas e coloca de manifesto a importância de um dos pilares no enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é a atenção integrada e humanizada, que a Dalila comentou. Essa atenção humanizada integral, que no Brasil, tanto a Asbrad como outras associações que já foram, organizações que já foram nomeadas ao longo da nossa jornada, como também a Astral, com a querida Beth, não? E na Espanha, que é onde eu estou trabalhando, a Rede Espanhola contra o Tráfico, que faz parte das Adoratrizes, ou outras associações que eu colaboro também, que é Mulheres em Zonas de Conflito, coloca esse contexto que para essa resiliência é importante, fundamental, imprescindível esse atendimento psicossocial e econômico. Esse atendimento também, um atendimento integral, também jurídico, social, econômico e psicológico. E aqui as associações oferecem essa atenção integral. Quando estão nesse projeto em rede, a diferença do que ocorre no Brasil. Então, a fala de hoje desse amor romântico é muito importante para visibilizar que não existe uma vítima perfeita de tráfico de pessoas. Não existe nenhuma pessoa que tenha o protótipo ideal. Essa vai ser uma vítima de tráfico de pessoas, e por isso as redes, como a Carol falou inicialmente, eles estão monitorando os diferentes perfis das redes sociais para ver quem está num contexto de desestruturação social, econômica ou sentimental, para poder ser mais fácil de captar. Então, e eu vi que no site perguntaram sobre a questão que a Sky Rojo ou Sky Vermelho é uma nova série que saiu esse ano aqui na Espanha, eu acho que ela já está no Brasil também, que é da Netflix, que são dos mesmos produtores da Casa de Papel. Eles fizeram uma minissérie, que foi a primeira temporada, em que, no primeiro momento, eles querem falar do tráfico de pessoas, como esse amor romântico capta uma mulher em Cuba e traz aqui para as Canárias, na Espanha, e outras 4 mulheres que estão nesse entorno. Porém, essa série falha ao confundir, como a gente que está nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao confundir tráfico com prostituição, equiparando e não dissociando que são duas categorias jurídicas diferentes. Podem estar em sinergia negativa quando a prostituição forçada é a finalidade do tráfico. Eu vou no Brasil, capto a menina através dessas redes de amor romântico, trago para a Espanha, e aqui, mediante a violência, eu exploro sexualmente essa pessoa. Então, aí a gente vê a conexão entre o tráfico e a prostituição. Essa série mistura tudo. A série, o pessoal está pedindo aqui, repete, eu também não conhecia, eu também vou anotar. Em espanhol, ela chama Sky Rojo, que significa céu vermelho, né? Então, vamos acompanhar. É dos mesmos produtores da Casa de Papel, mas ela peca ao confundir os dois conceitos. Perfeito. Como a gente conhece muito, né, Grazi, que vem acontecendo. Sim, é o que mais acontece, e às vezes Hollywood só atrapalha. Tem todo um potencial para ajudar, né? Que essas produções a gente sabe que elas são muito importantes, mas quando tem às vezes é preconceituoso, às vezes confunde, né? Aí atrapalha muito o conceito. Mas, Mary, muito obrigada. Eu acho que assim, que você trouxe assim, uma super aula, o pessoal está todo mundo aqui encantado, a Rejane de Guarulhos está falando, a sua fala é muito esclarecedora, nos faz refletir acerca das sutilezas da forma de aliciamento e o quão é importante a escuta e a atenção multidisciplinar, e muita gente falando que já viu esse tipo de debate, até falando desse amor romântico, mas não com o acolhimento que a gente conseguiu ter aqui essa noite. A gente volta para dar o último tchau, vamos ouvir
as palavras de encerramento da Dalila. Muito obrigada, Meire. Fica aqui com a gente, que a gente ainda volta. E aproveita o Black Lives Matter, o seu calorzão aí, a gente está aqui, está na Espanha. Dalila. Cadê Dalila? Eu queria agradecer muito, queria dizer que, através do atendimento humanizado dos casos de tráfico de pessoas, a Casa Abrigo, a sede da Asbrad, o Mundo Plural, todos os projetos da Asbrad trabalham com o atendimento humanizado, com acolhimento baseado em relação de confiança, técnicas de escuta qualificada, alicerçadas na empatia e no respeito ao tempo de reflexão da vítima, um cuidado para que ela não seja estigmatizada de determinados grupos sociais, compreensão dos danos físicos, psicológicos, cuidado para não revitimização, garantia do protagonismo da vítima nas várias etapas do atendimento. No mundo plural, tanto na Casa Abrigo Reflorescer, nós temos psicólogas que atendem todo o tempo as pessoas que passaram pelo tráfico de pessoas por diversas formas de exploração. Nós temos o caso de uma pessoa de um país aqui da América do Sul que veio com um namorado com uma proposta de trabalho incrível. Ele trabalhava com delivery e ela simplesmente estava sendo cooptada a entregar também, trabalhar nessas entregas com ele. O que ela não sabia é que nessas entregas havia também um pouco de drogas. E por medo de ser pega como uma traficante de drogas, essa pessoa procurou ajuda. Então, quando a gente fala do quanto as mulheres se tornam vulneráveis por amor, por paixão, por aquilo que nos trouxe hoje, que nos uniu hoje, o romântico, o amor romântico, nós temos todo o universo de situações, desde pessoas mais abastadas até pessoas menos abastadas, como pessoas da região norte que eu atendi, que foram aliciadas para trabalhar aqui, como empregadas domésticas ou em rádio, pessoas muito simples do interior da região norte e que foram realmente exploradas por homens que apresentavam um perfil na internet totalmente diferente daquele que elas encontraram na rodoviária, acabaram sendo abusadas sexualmente, obrigadas a fazer trabalhos absurdos com esses homens e depois de muito empenho da equipe interdisciplinar, e aqui é bom falar também da síndrome de Estocolmo, porque uma delas demorou muito tempo, após um trabalho muito intenso da nossa psicóloga, para ela compreender a importância de romper com aquela pessoa pela qual ela era capaz de tudo, de fazer tudo, e voltar para o seu estado de origem. Então, o apoio psicológico é fundamental. Nenhum trabalho da Asbrad é realizado sem que tenhamos uma psicóloga, uma assistente social, um apoio jurídico, tudo que está nos nossos planos, nos planos nacionais, no marco legal do tráfico de pessoas, nas convenções. A mensagem que eu deixo é de que nós podemos, sim, enfrentar o tráfico de pessoas com pessoas que se tornaram ativistas, como aquela que quase foi explorada, chegou a ser explorada em Marrocos, né? E está nos premiando, nos brindando com um fator importante de superação que se chama resiliência. Uma pessoa resiliente que conseguiu voltar para o seu país de origem em segurança. São poucas as que conseguem. A maioria vira refém de alguém
e muitas vezes até é obrigada a traficar drogas ou cair naquilo que a Meire disse. Existe uma confusão enorme entre a exploração da prostituição e a prostituição. Então, nesse sentido, eu quero deixar um abraço muito grande para vocês e dizer que estamos juntas. Esse foi um momento incrível para nós, um momento de muita reflexão de tudo aquilo que nós temos aprendido a respeito do tráfico de pessoas, que envolve uma palavra chamada sentimento. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade. Doutora Cristiane, Graziela, doutora... todas as pessoas do Ministério Público, doutora Andréia, por essa enorme oportunidade que a Asbrad está nos dando. Beijo para vocês, muito obrigada. Passar a palavra também para vocês agradecerem, mas a gente está aqui até agora com todo mundo, a gente está com mais de 100 e poucas pessoas acompanhando a gente sabe que, na verdade, esse número é 300, 400 pessoas até essa hora, todo mundo falando que esse episódio, ele realmente foi um show, assim, completo, assim, acho que teve tudo o que um bom episódio que o tema merece, acho que a gente conseguiu passar o recado muito, muito bem. Abrir para Meire falar e a gente encerra com a Carol, dando suas últimas falas. Obrigada, gente. Acho que é isso. Sim, tem muita coisa dentro do campo da dimensão psicológica para ser trabalhado aí na história dessas pessoas. Eu acho que esse é o campo de dimensão onde as pessoas podem realmente encontrar uma possibilidade de reestruturar a vida delas, né? Sabe, eu acho que é fundamental para que elas possam, então, conseguir realmente se mobilizar dentro da sociedade de uma maneira diferente, se apropriando da própria história e tendo nessa história motivos de encontrar força, né, não enfraquecimento de si, tá? Agradeço, achei muito importante. Foi bom para você se sentir acolhida? Foi, claro. Que bom, é uma preocupação nossa. E Meire, você quer dar seu último tchau? Eu quero agradecer outra vez o convite à Asbrad, tanto a você, Grazi, como a Dalila, e toda a equipe que está também por detrás, que eu sei que a Asbrad é muito mais, é toda essa instituição de referência para a gente, não só do Brasil, mas todas as pessoas que estudam sobre tráfico de pessoas. Agradecer também a colegas que vejo aí agora, que eu entrei nos comentários, foi a primeira vez, como a Verônica, a Mércia, a Renata Braz e outras tantas pessoas que eu estou vendo agora aqui no chat. Agradecer o comentário de cada um e dizer que sigo à disposição, e como a Dalila falou, desde o momento que eu comecei a estudar o tráfico de pessoas, passou a ser um compromisso social. Então, eu falo desde do feminismo, mas desde também do humanismo, desde o compromisso. E aí a gente não pode ser neutral. E nesse sentido, eu volto a rescindir na importância do trabalho em rede, que a Dalila comentou, que você comentou, que a gente não avança sozinha no tráfico de pessoas, a gente avança a partir do momento que a gente compartilha conhecimento e experiências. Daí que uma experiência serve como aprendizado, e no caso do tráfico de pessoas, servem como a gente costuma classificar, casos paradigmáticos, mas que são experiências humanas de resiliência, de como superar, ou de como não voltar a cair na cilada do tráfico de pessoas, né? Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, de seguir aprendendo com todos e todas vocês, e para o que necessitarem, aqui estou. Muito obrigada, meninas. Acho que a gente fez história mesmo nesse episódio. Eu estou muito orgulhosa. Muito obrigada, Carol, Meire, Dalila, todo mundo que acompanhou aqui com a gente, em especial a doutora Andréa Gondim, a doutora Cristiane Balqueiro, do Projeto Liberdade No Ar, do Ministério Público do Trabalho. Ninguém trabalha sozinho. E os nossos dois voluntários, que é o Sadi e a Adassa, que estão aqui super ajudando a gente. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a toda a equipe do Rafa. Obrigada, Rede! E a rede inteira que está aqui com a gente, a Verônica, tanta gente, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. E eu vi uma pergunta aqui falando de Sugar Daddy. E amanhã
a gente vai trazer esse tema. Amanhã a gente tem aqui duas super mega especialistas que a gente vai falar do tráfico de pessoas na indústria da pornografia. E aí vai ser o momento para a gente esclarecer isso, e o que é sugar daddy, é crime, não é crime, a pornografia, a diferença de pornografia, prostituição e tudo. Amanhã é o dia para a gente falar desse tema. Acompanha com a gente, maratona com a gente, websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Até amanhã, muito boa noite e seguimos juntas. Foi lindo. Tchau.